Estes estudos serão divididos em duas partes. Primeiramente, nós estudaremos algo relacionado à profecia ali de Daniel, a interpretação do sonho de Nabucodonosor, referente à estátua, o qual será detalhada em uma outra oportunidade, mas especificamente ali relacionado ao pé, onde ali uma composição de barro e de ferro, não havendo essa liga. Mas enfim, de maneira mais específica, estaremos nos aprofundando na importância da Europa na profecia bíblica, também relacionado ao surgimento de Cristo, o seu governo, e em uma outra oportunidade, em outro dia, estaremos então entrando de forma mais detalhada em relação ao anticristo. Conforme já estudamos no passado, agora é necessário darmos uma frisada sobre o arrebatamento. E gostaria de destacar um comentário do Dr. Ron Rhodes, no seu livro magistral, chamado Uma Visão Geral da Profecia Bíblica, a cronologia do fim dos tempos. Na página de número 55, 56 e 57, ele faz o seguinte comentário sobre o arrebatamento. O arrebatamento é um evento maravilhoso em que os mortos em Cristo ressuscitarão. Os cristãos ainda vivos serão instantaneamente transformados e receberão os corpos glorificados. A seguir, ambos os grupos se encontrarão nos ares com Jesus e serão levados por ele para o céu. A lida bíblica, texto bíblico que dá sustentação a essa interpretação, se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 e 3, primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, e primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17. Isso significa que uma geração de cristãos não precisará passar pela morte. Estes estarão vivendo neste mundo com seus corpos mortais e repentinamente, em um instante, estarão com Jesus, com os corpos imortais. Isto será um momento glorioso. A Bíblia nos fornece várias indicações que o arrebatamento acontecerá antes do período da tribulação. Isso significa que a igreja não será submetida aos juízos profetizados nos capítulos 4 a 18 do livro do Apocalipse. Essa opinião parece ser a mais adequada diante da interpretação literal da profecia bíblica. Em Apocalipse 3:10, por exemplo, a igreja de Filadélfia recebe a seguinte promessa de Jesus: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Observe a preposição da antes do substantivo hora neste versículo. Isso indica que se refere a um período de tempo especial e inconfundível, e não a uma hora da aprovação, qualquer na história da igreja. O contexto aponta claramente para o futuro período de 7 anos de tribulação, e que está descrito detalhadamente nos capítulos 6 a 19 do livro de Apocalipse. O versículo indica que os crentes da igreja serão preservados de toda a hora da aprovação e não apenas da aprovação em si. Se o Senhor tivesse a intenção de nos comunicar que eles seriam preservados somente no meio da tribulação, ele teria omitido as palavras da hora e simplesmente dito: eu te guardarei da aprovação. Essa maneira de ver é apoiada pelo texto original grego. O prefixo ek, traduzida por da, contém a ideia de separar de algo. Isso quer dizer que o crente será resguardado da hora da aprovação, ao ser totalmente separado antes do início desse período de tribulação. Em seu livro Maranata, Nosso Senhor Está Vindo, o autor Reinhold Shores diz: a linguagem utilizada por Jesus em relação a essa época futura da aprovação mundial indica que o tema era conhecido pela igreja. Ele era conhecido porque tanto os livros do Antigo como do Novo Testamento
que foram escritos muito tempo antes do livro do Apocalipse, profetizaram a respeito desse tempo de provação ou tribulação que aconteceria antes do retorno do Messias para instituir o seu reino milenar. Também encontra-se guarida bíblica no livro de Isaías, capítulo 2, dos versículos 10 a 21, livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18, e Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 4 a 31. Observe que Apocalipse 3:10 promete que apenas os crentes da igreja serão preservados da hora da tribulação que atingirá toda a terra. Aqueles que se converterem a Cristo durante este período atribulado, pessoas que podemos considerar como crentes que vieram da tribulação, precisarão passar pela hora da aprovação. Arnold Schwarzenegger esclarece isso em seu livro As Pegadas do Messias, em uma tradução livre. Durante todo o período da tribulação, os crentes serão mortos em grande escala, conforme registra o livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11, capítulo 11, versículo 7, capítulo 12, versículo 11, capítulo 13, versículo 7 e também 15, capítulo 14, versículos 13, capítulo 17, versículo 6 e capítulo 18, versículo 24. Se estes santos fossem os crentes da igreja, significa que eles não foram preservados e as palavras de Apocalipse 3:10 não teriam sentido algum. A profecia desse versículo somente adquire sentido se a igreja e o período de tribulação forem considerados separadamente. Em concordância com a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação, podemos observar que nenhuma passagem do Antigo Testamento que trata desse período faz alguma referência a ela. Conforme Deuteronômio, capítulo 4, versículos 29 e 30, Jeremias, capítulo 30, versículos 4 a 11, Daniel, capítulo 8, versículos 24 a 27, e também o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Do mesmo modo, também o Novo Testamento, não há referência à igreja nas passagens que falam sobre a tribulação, conforme é narrado em Mateus, capítulo 13, versículos 30 a 39, 42 e 48, Mateus 24, versículo 15 a 31, a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 a 10, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 11, e Apocalipse, capítulo 4, até especificamente o versículo 18. O fato de que a igreja é completamente omitida nessas passagens indica que ela não estará mais sobre a face da terra durante a tribulação. Assim, nós terminamos esta primeira parte do estudo e numa nova oportunidade estaremos então dando prosseguimento e nos aprofundando um pouco mais nesse tema. Que Deus possa nos guardar, nos proteger, nos livrar e nos conduzir na sua vontade. Em nome de Jesus. Amém.